Então vamos lá, voltando a mais um vídeo aí do canal. Vamos, subseção 2 da subcomissão e turmas. As comissões permanentes poderão constituir sem poder decisório, hein? As comissões permanentes poderão constituir sem poder decisório. Então, as subcomissões vão ser sem poder decisório. Subcomissões permanentes dentro de seus próprios componentes. Então, as comissões permanentes poderão constituir sem poder decisório subcomissões permanentes dentro de seus próprios componentes e mediante proposta da maioria destes, reservando-se-lhes parte da matéria do respectivo campo temático ou atuação ou área de atuação. Então, máximo de 3 simultaneamente, como subcomissões permanentes, sem poder decisório, dentro de seus próprios componentes e mediante proposta da maioria destes, reservando-lhes parte da matéria do respectivo campo temático ou área de atuação. E subcomissões especiais, mediante propostas de qualquer membro, para o desempenho de atividades específicas ou o trato de assuntos definidos no respectivo ato de criação, máximo também de 3 simultaneamente, lembrando que as subcomissões permanentes e as subcomissões especiais sem poder decisório. Então, a subcomissão permanente é dentre seus próprios componentes e mediante proposta da maioria destes, reservando-lhes a matéria do campo temático ou área de atuação, e as subcomissões especiais mediante proposta de qualquer de seus membros para desempenho de atividades específicas ou o trato de assuntos definidos no respectivo ato de criação. E as subcomissões permanentes, quanto às subcomissões especiais, máximo de 3 simultaneamente e sem poder decisório. Nenhuma comissão permanente poderá conter mais de 3 subcomissões permanentes e 3 subcomissões especiais em funcionamento simultâneo. O plenário da comissão fixará o número de membros de cada subcomissão, respeitando o princípio da representação proporcional, e definirá as matérias reservadas a tais subcomissões, bem como os objetivos das comissões especiais. O plenário da comissão fixará o número de membros de cada subcomissão, respeitando o princípio da representação proporcional, e definirá as matérias reservadas a tais subcomissões, bem como os objetivos das subcomissões especiais. No funcionamento das subcomissões, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições desse regimento relativas ao funcionamento das comissões permanentes. As comissões permanentes que não constituírem subcomissões As comissões permanentes que não constituírem subcomissões permanentes poderão ser divididas em 2 turmas, excluído o presidente, ambas sem poder decisório. Também estão em ambas sem poder decisório. Vou dar um negrito aqui. As comissões permanentes que não constituírem subcomissões permanentes poderão ser divididas em 2 turmas, excluído o presidente, ambas sem poder decisório. Mais uma vez, hein? As comissões permanentes que não constituírem subcomissões permanentes poderão ser divididas em 2 turmas, excluído o presidente, ambas sem poder decisório. Presidirá a turma um vice-presidente da comissão, substituindo o membro mais idoso dentro de maior número de legislaturas. Presidirá a turma um vice-presidente da comissão, substituindo o membro mais idoso dentro de maior número de legislaturas. Então, lembrar, as comissões permanentes que não constituírem subcomissões permanentes poderão ser divididas em 2 turmas, excluído o presidente, ambas sem poder decisório. Presidirá a turma um vice-presidente. Lembrando que a comissão ela terão um presidente e 3 vices, eleitos por seus pares com mandato até a posse dos novos componentes eleitos, no ano subsequente, vedada a reeleição.
Os membros de uma turma são suplentes preferenciais da outra, respeitada a proporcionalidade partidária. As turmas poderão discutir os assuntos que lhes forem distribuídos, desde que presente mais da metade dos seus membros. Então, as turmas poderão discutir, né, porque não tem poder decisório, os assuntos que lhes forem distribuídos, desde que presente mais da metade de seus membros. A matéria apreciada em subcomissão permanente ou especial, ou por turma, concluirá por um relatório, sujeito à deliberação do plenário da respectiva comissão. Subseção 3, das matérias ou atividades de competência das comissões. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade. Então, aqui vamos entrar aqui nas comissões permanentes, hein? Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Política Agrícola e Assuntos Atinentes à Agricultura e à Pesca Profissional. Organização do Setor Rural, Política Nacional de Cooperativismo, Condições Sociais Rural, Migração Rural, Estímulos Fiscais, Financeiros e Creditícios à Agricultura, a Pesquisa e as Experimentações Agrícolas. Política e Sistema Nacional de Crédito Rural, Política e Planejamento Agrícola e Política de Desenvolvimento Tecnológico e Pecuária Rural, Seguro Agrícola, Política de Abastecimento, Comercialização e Exportação de Produtos Agrícolas, Marinhos e Aquicultura, Política de Eletrificação Rural, Política de Programa Nacional de Irrigação, Vigilância e Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Padronização e Inspeção dos Produtos Vegetais e Animais, Padronização, Inspeção e Fiscalização dos usos defensivos agrotóxicos nas atividades agropecuárias, Políticas de Insumo, Meteorologia e Climatologia. Então, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento. Letra B, Política de Questões Fundiárias, Reforma Agrária, Justiça Agrária, Direitos Agrários, destacadamente uso e posse da terra, contratos agrários, colonização oficial e particular, regularização dominial de terras rurais, aquisição de arrendamento de imóvel rural por pessoa física ou jurídica, estrangeiras e na faixa de fronteira, alienação e concessão de terras públicas. 2. Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento e integração de regiões, planos regionais de desenvolvimento econômico e social, incentivos regionais, planos nacionais e regionais e ordenação do território de organização política administrativa, assuntos de interesse federal nos municípios, estados e Distrito Federal, Sistema Nacional de Defesa Civil, política de combate às calamidades e migrações internas. Essa foi a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. A Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Científico, Pesquisa, Capacitação Científica e Tecnológica e Inovação. Sistema Estatístico, Cartográfico e Demográfico Nacional, isso é Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pode confundir um pouco, né? Esse, Sistema Estatístico, Cartográfico e Demográfico Nacional, Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Política Nacional das Tecnologias de Informação, Automação e Informática. Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Organização Institucional do Setor, Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, acordos de cooperação com outros países e organismos internacionais na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolvimento tecnológico na indústria das tecnologias da informação e da automação em seus aspectos estratégicos. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, hein? A famosa CCJ. Vamos lá. É importante. Aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara e de suas comissões. Admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recuso previsto neste regimento. Assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes e as funções essenciais da Justiça. Matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial.
partidos políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e eleições, registros públicos, desapropriações, nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros e imigração, intervenção federal, uso dos símbolos nacionais, criação de novos estados e territórios, incorporação, subdivisão e desmembramento de áreas de estados ou de territórios, transferência da sede do governo, anistia, a CCJ continuando, direitos e deveres do mandato, perda de mandato do deputado nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6. Pedidos de licença para incorporação às Forças Armadas. Então, infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Lembrando que aqui esses outros, a perda será declarada pela mesa, né? Deixar de comparecer em caso de sessão à terça parte, perder ou tiver suspenso direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição. Redação do vencido em plenário e redação final das proposições em geral. Então, vou ler de novo aqui a CCJ, né? Vamos lá. CCJ. Aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões. Admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em consulta pelo presidente da Câmara, pelo presidente, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento. Assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes e as funções essenciais à justiça. Matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual e notarial. Ó, CCJ, hein? CCJ. Matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual e notarial. CCJ, partidos políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e eleições. CCJ, registros públicos, CCJ, desapropriações, CCJ, nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros, imigração e imigração, CCJ, intervenção federal, uso dos símbolos nacionais, CCJ, criação de novos estados e territórios, incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de estados e de territórios, transferência temporária da sede do governo, anistia, CCJ, direitos e deveres do mandato, perda do mandato de deputado nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 6 do artigo 55 da Constituição, pedidos de licença para incorporação às Forças Armadas, redação do vencido em plenário e redação final das proposições em geral, CCJ. Vamos lá, Comissão de Defesa do Consumidor. Economia popular e repressão ao abuso do poder econômico. Relação de consumo e medidas de defesa do consumidor, composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços. Comissão de Desenvolvimento Econômico. Matérias atinentes a relações econômicas internacionais, assuntos relativos à ordem econômica nacional, sistema monetário, moedas, câmbio, reservas cambiais, comércio exterior, política de importação e exportação em geral, acordos comerciais, tarifas e cotas, regimes aduaneiros especiais, atividade econômica estatal e em regime empresarial, programas de privatização, monopólios da União. Continuando, né, Comissão de Desenvolvimento Econômico, né? Não esquecer, né, onde é que a gente está. Cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de outra comissão. Fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas, diretrizes e bases
do planejamento, desenvolvimento nacional equilibrado, planos nacionais, regionais ou setoriais, direito econômico. Então, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Comissão de Desenvolvimento Urbano. Assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura, política e desenvolvimento urbano, uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, habitação, sistema financeiro da habitação, transportes urbanos, infraestrutura urbana e saneamento ambiental, matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico, urbanística do território, planos nacionais e regionais de ordenação do território e da organização político-administrativa, política e desenvolvimento municipal e territorial, matérias referentes ao direito municipal e edílico, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e microrregiões. Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaças ou violação de direitos humanos, fiscalização e acompanhamento dos programas governamentais relativos a direitos humanos, colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais que atuem na defesa dos direitos humanos, pesquisa e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais comissões da Casa. Assuntos referentes a minorias, que é direitos humanos, minorias e igualdade racial. Preservação e proteção das culturas e étnicas do país, culturas populares e étnicas do país. Promoção de igualdade racial e assuntos referentes aos povos quilombolas, né? Direitos humanos, minorias e igualdade racial. Vamos agora, Comissão de Education. Comissão de Educação, assuntos atinentes à educação. Política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais. Direito da educação, recursos humanos e financeiros para educação. Vamos agora, então, Comissão de Finanças e Tributação, é importante também. A Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, né? Esse é o artigo 215, eu puxei para cá, vamos lá. Comissões de Finanças e Tributação, Sistema Financeiro Nacional e entidades a ele vinculadas, Mercado Financeiro de Capitais, autorização para funcionamento das instituições financeiras, operações financeiras, crédito, bolsa de valores de mercadorias, Sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, Sistema Financeiro de Habitação, Sistema Nacional de Seguros Privados e Capitalização, títulos de valores imobiliários, Comissão de Finanças e Tributação, regime jurídico do capital estrangeiro, remessa de lucros, dívida pública interna e externa, Comissão de Finanças e Tributação, matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a competência da Comissão Permanente do CMO, né? 166, parágrafo 1º, normas gerais de direito financeiro, normas gerais de licitação e contratação. E todas as modalidades para a administração pública direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, aqui é importante, hein, ó. Comissão de Finanças e Tributação. Matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvadas as competências da CMO, né? Normas gerais de direito financeiro, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Comissão de Finanças e Tributação. Aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do presidente, do vice-presidente, dos ministros de Estado e dos membros da magistratura federal. Então, Comissão de Finanças e Tributação. Fixação da remuneração dos membros do Congresso, do presidente e do vice da República, dos ministros de Estado e dos membros da magistratura federal. Comissão de Finanças e Tributação. Sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias, normas gerais de direito tributário, legislação referente a cada tributo, tributação, arrecadação, fiscalização, parafiscalidade, empréstimo compulsório, contribuições sociais, administração,
Calma. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Tomada de contas do Presidente da República. Bem, até tinha dado um pause aqui para ver isso, né? Olha aqui, sente o drama. Aqui no artigo 215 diz: a Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. E aqui, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, diz, letra A, tomada de contas do presidente na hipótese, né, de proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, bem, o 215 afirma que a Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, enquanto na letra A, né, que diz que será a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, né, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão. Então, bem, diz tanto a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle quanto a Comissão de Finanças e Tributação, né? Não sei, vamos ver depois essa dúvida direitinho, se são as duas ou se tem alguma coisa errada. Então, vamos em frente. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional da União e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, sem prejuízo do exame por parte das demais comissões nas áreas das respectivas competências em articulação com a Comissão Mista Permanente que trata o artigo 166. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, planos e programas de desenvolvimento nacional, regional, após exame das demais comissões e programas que lhe disserem respeito, fiscalização financeira e controle, representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, elaborado, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo. Comissão de Fiscalização e Controle. Exame dos relatórios das atividades do TCU. Comissão de Fiscalização e Controle. Requisição de informações, relatórios, balanços e impressões sobre as contas e autorizações de despesa dos órgãos e entidades da administração federal, diretamente ou por intermédio do TCU. Comissão de Fiscalização e Controle. Implementação do Plano Anual de Fiscalização e Controle, nos termos do artigo 61A desse regimento. Vamos lá, implementação do Plano Anual de Fiscalização e Controle, nos termos do artigo 61A. Apresentação do relatório anual de fiscalização e controle, né? Isso tudo atribuições da Comissão Financeira, da Comissão Fiscalização Financeira e Controle, né? A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle implementará em cada sessão o Plano Anual de Fiscalização Financeira e Controle, a ser aprovado em até cinco sessões contadas a partir da reinstalação da comissão. A comissão apresentará relatório anual de fiscalização a ser aprovado até o fim da sessão legislativa. O relatório anual de fiscalização e controle será encaminhado ao TCU e ao órgão de controle interno do Poder Executivo. Comissão de Legislação Participativa. Sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos.
Então, ó, Comissão de Legislação Participativa, sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. Pareceres técnicos, disposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das atividades mencionadas na linha A das entidades mencionadas nesse inciso. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Política de Sistema Nacional do Meio Ambiente, Direito Ambiental, Legislação de Defesa Ecológica, Recursos Naturais Renováveis, Flora, Fauna e Solo, Edafologia, ciência que está preocupada com a influência dos solos sobre os seres vivos, particularmente as plantas. Desertificação, Desenvolvimento Sustentável. Comissão de Minas e Energia, Política e Modelo Mineral e Energético, a estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e energético, fontes convencionais e alternativas de energia, pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos, forma de acesso ao bem mineral, empresas de mineração, política e estrutura de preços energéticos, comercialização e industrialização de minérios, fomenta a atividade mineral, regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos, gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos, regime jurídico de águas públicas e particulares. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e científicas com outros países, relações com entidades internacionais multilaterais e regionais, política externa brasileira, serviço exterior brasileiro, tratados, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política externa, direito internacional público, ordem jurídica internacional, nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros, imigração, isso é relações exteriores e defesa nacional. Autorizar para o presidente ou vice ausentar-se do território nacional. Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Política de Defesa Nacional, estudos estratégicos e atividades de informação e contra-informação, Forças Armadas e Auxiliares, Administração Pública, Militar, Serviço Militar e Prestação Civil Alternativa, passagem de forças estrangeiras e sua permanência no território nacional, envios de tropas para o exterior, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Assuntos atinentes à faixa de fronteira e às áreas consideradas indispensáveis à fronteira nacional, direito militar e legislação de defesa nacional, direito marítimo, aeronáutico e espacial, litígios internacionais, declaração de guerra, condições de armistício ou de paz, requisições civis e militares em iminente perigo em tempo de guerra, outros assuntos pertinentes ao seu campo temático. Isso aí, então, foi Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e tráfico de entorpecentes ou atividades conexas, combate ao contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, violência urbana e rural, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais, recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao crime organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer situações conexas que afetem a segurança pública e combate ao crime organizado, sistema penitenciário, legislação penal e processual penal do ponto de vista de segurança pública, política de segurança pública e seus órgãos institucionais, segurança pública, combate ao crime organizado, fiscalização e acompanhamento dos programas e políticas governamentais de segurança pública, colaboração com entidades não governamentais que atuem nas matérias elencadas nas alíneas desse inciso, bem como realização de pesquisas, estudos e conferências sobre matérias de competência, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Comissão de Saúde, assuntos relativos à saúde em geral, organização institucional da saúde no Brasil, políticas de saúde, processo de planificação de saúde, sistema único de saúde, adoção de serviços de saúde pública, campanha de saúde pública, erradicação de doenças endêmicas, vigilância epidemiológica, bioestatística e imunizações, instituições privadas de saúde, medicinas alternativas, higiene, educação e assistência sanitária, atividades médicas e paramédicas, controle de drogas, medicamentos e alimentos, sangue e hemoderivados,
exercício da medicina e profissões afins, recursos humanos para a saúde, saúde ambiental, saúde ocupacional, infortunística, seguros de acidente do trabalho urbano e rural, alimentação e nutrição, indústria químico-farmacêutica, produção industrial de fármacos, comissão de trabalho, a matéria trabalhista, urbano e rural, direito de trabalho, processual do trabalho, acidente e direito acidentário, contrato individual e convenções coletivas de trabalho, assuntos pertinentes à organização, fiscalização, tutela, segurança e medicina do trabalho, trabalho do menor de idade, da mulher do estrangeiro, piso, salário, política salarial, política de emprego, política de aprendizagem e treinamento profissional, dissídios individual e coletivo, conflitos coletivos de trabalho, direito de greve e negociação coletiva, justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, sindicalismo e organização sindical, sistema de representação classista, política e liberdade sindical, relação jurídica do trabalho no plano internacional, organizações internacionais, convenções, relações entre o capital e o trabalho, regulamentação do exercício das profissões, autarquias profissionais, política e sistema nacional de turismo, exploração das atividades dos serviços turísticos, colaboração com entidades públicas e não governamentais, nacionais e internacionais que atuem na formação de política de turismo, comissão de viação e transportes, assuntos referentes ao Sistema Nacional de Viação e ao sistema de transportes em geral, transporte aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário, transportes por dutos, ordenação e exploração de serviços de transportes, transporte urbano, interestadual, intermunicipal e internacional, marinha mercante, portos e vias navegáveis, navegação marítima de cabotagem, interior marítimo, viação e transportes, aviação civil, aeroportos, infraestrutura aeroportuária, segurança e controle do tráfego aéreo, direito aeronáutico, transporte de passageiros de carro, regime jurídico e legislação setorial, acordos e convenções internacionais, responsabilidade civil do transportador, segurança, política, educação e legislação no trânsito e tráfego, comissão de cultura, desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico, científico, acordos culturais com outros países, direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento, expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, produção intelectual, direitos autorais conexos, estudo, comissão de cultura, gestão de documentação governamental e patrimônio arquivístico nacional, cultura, diversos ações, espetáculos públicos, cultura, datas comemorativas, homenagens cívicas, cultura, hein? Estuda aí, cultura. Comissão de esporte, sistema desportivo nacional e sua organização, política e plano nacional de educação física e desportiva, normas gerais sobre desporto, justiça desportiva. Comissão de defesa das pessoas com deficiência, todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência, recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaças ou violação de direitos das pessoas com deficiência, pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem células-tronco que visem melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência, colaboração com entidades não governamentais nacionais e internacionais que atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, acompanhamento de ações tomadas em âmbito internacional por instituições multilaterais, estados estrangeiros e organizações não governamentais internacionais nas áreas da tutela de pessoas com deficiência, acompanhamento de ação dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência instalados na União, nos estados federais e nos municípios. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou violação de direito da mulher, em especial a vítima de violência doméstica, física, psicológica e moral, respectiva discussão e deliberação, fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção do direito da mulher, visando seu empoderamento na sociedade, incentivo e fiscalização de programas de apoio às mulheres chefes de famílias monoparentais, direito da mulher, monitoramento da saúde materna, infantil e neonatal, dos programas de apoio a mulheres em estado puerperal, em especial nas regiões mais carentes,
incentivo de monitoramento dos programas de prevenção de enfrentamento do câncer de útero, do colo de útero, do ovário e de mama, direitos da mulher, defesa dos direitos da mulher, incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e enfrentamento das doenças sexualmente transmissíveis, DSTs e AIDS, direito da mulher, incentivo e monitoramento de programas relativos à prevenção e ao combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes e sexo feminino, direitos da mulher, sobre monitoramento das condições de trabalho, especialmente da mulher no campo, pesquisas de estudo acerca de situação das mulheres no Brasil e no mundo, em especial quando relacionadas às campanhas nacionais para o parto humanizado, a amamentação e o aleitamento materno e ao direito de acesso à creche pelas mulheres trabalhadoras, direito da mulher, atribuição nos termos do artigo do diploma Mulher Cidadã, observando-se os critérios estabelecidos. Incentiva a conscientização da imagem da mulher na sociedade. Matérias atinentes à igualdade racial das mulheres, recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à discriminação racial de mulheres, promoção e defesa da igualdade das mulheres. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça à violência da pessoa idosa, fiscalização, acompanhamento e governamentais de pessoa idosa, programa de apoio à pessoa idosa em situação de risco social, monitoramento de políticas públicas relacionadas às pessoas idosas, acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas idosas instalados na União, nos estados, distritos federais e municípios, pesquisas e estudos relativos à situação das pessoas idosas no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais comissões da Casa. Incentivo à conscientização da imagem dos idosos na sociedade. Regime jurídico de proteção à pessoa idosa. Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. Assuntos relativos à região amazônica, especialmente. Então, Comissão da Amazônia e povos originários tradicionais. Integração regional e limites legais, valorização econômica, caça, pesca, fauna, flora e sua regulamentação, exploração de serviços minerais, vegetais e hídricos, turismo, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento e integração da região amazônica e respectivos planos regionais, incentivo regional da Amazônia. Assuntos indígenas, regime de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Comissão de comunicação, meio de comunicação social, liberdade de empresas e redes sociais, produção e programação das emissoras de rádio e televisão, outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens, assuntos relativos à comunicação, telecomunicações e internet, serviços postais de comunicação, radiodifusão, telecomunicações e internet, política nacional de telecomunicações, regime jurídico das telecomunicações, aspectos relacionativos a serviços de comunicações, aplicações, dados, meios e redes digitais. Comissão de Indústria, Comércio e Serviço. Política de atividade industrial e comercial, regime jurídico das empresas, tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte, matérias relativas a direito comercial, societário e alimentar, propriedade industrial e sua proteção, registro de comércio e atividades afins, políticas e sistema nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial, matéria relativa à prestação de serviço, exceto o uso de natureza financeira. Isso aí foi Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Agora, Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Vamos lá. Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Assuntos relativos à Previdência, em geral, organização institucional da Previdência Social, regime geral e regulamentos da Previdência Social Urbana, Rural e Parlamentar, seguros de previdência privada, assistência médica previdenciária, assistência social em geral, inclusive proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à família, previdência, assistência social, infância, adolescência e família, regime jurídico das entidades civis e finalidades sociais e assistenciais, direito da família e do menor, matérias relativas à família, ao nascituro, à criança e ao adolescente. Então, Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Comissão de Administração e Serviço Público, Organização Política Administrativa da União e Reforma Administrativa, matéria referente a direito administrativo em geral, matérias relativas ao serviço público da administração federal, direta e indireta, inclusive fundacional, regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, administração pública e serviço público, regime jurídico da administração
regime jurídico administrativo dos bens públicos, prestação de serviços públicos em geral e seu regime jurídico. Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada comissão permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da competência da comissão mista de orçamento, né, 166, parágrafo 1º. Então, os campos temáticos ou áreas de atividade de cada comissão permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da competência da comissão mista de orçamento.